Queridos irmãos, nós chegamos ao nosso último encontro dessa série de mensagens, de estudos expositivos na carta de Paulo às igrejas na Galácia. E é bom a gente lembrar disso. Por que nós não falamos a igreja na Galácia? Porque são várias igrejas que foram fundadas por Paulo em sua primeira viagem missionária, e aquelas igrejas, depois de serem organizadas, terem a sua liderança fixada, presbíteros, oficiais da igreja, Paulo, ele retorna à sua base missionária em Antioquia, da Síria, e de lá recebe a notícia. Qual notícia? A notícia é que as igrejas que ele labutou durante aproximadamente um ano, as cidades em que receberam o evangelho, estavam sendo visitadas por líderes cristãos, mas que tinham uma visão muito pequena do reino. Eram os judaizantes. Esses judaizantes estavam indo de cidade em cidade, tentando persuadir aqueles cristãos de origem gentílica, que não eram judeus, a se circuncidarem, guardarem as festas judaicas, guardarem as leis cerimoniais, as restrições no seu alimentar. E eles diziam: não basta apenas crer em Jesus, não basta ser apenas batizado, mas é preciso ser circuncidado. Para que vocês alcancem a salvação, vocês precisam passar pela circuncisão e se tornarem um judeu prosélito. Nós sabemos disso, e é isso que nós trabalhamos em cada um desses capítulos da carta de Paulo às igrejas na Galácia. Paulo faz uma veemente defesa da fé. Paulo defende o evangelho puro, o evangelho que traz vida, porque o evangelho revela Jesus Cristo. Ele também defende o senhorio do Senhor Jesus. Defende o seu próprio ministério, porque ao atacar o apóstolo Paulo, aqueles falsos mestres, eles estavam atacando a própria mensagem de Paulo. Então, se Paulo não é de fato um apóstolo, se Paulo não é alguém confiável, portanto, a mensagem de Paulo não seria confiável. Paulo se defende por isso, porque ele sabe que, sendo atacado, o próprio evangelho está sendo atacado. E ele precisa que aqueles que recebessem essa carta, que ouvissem a leitura da carta, eles precisavam voltar de forma urgente ao verdadeiro evangelho. Aquele evangelho que ele pregou, que, como ele mesmo disse, eles acolheram o evangelho com entusiasmo, com fé, de tal forma que, mesmo nas enfermidades que Paulo vivenciou naquele período que esteve ali, eles cuidaram de Paulo. Aqueles crentes, aqueles cristãos haviam recebido com a mensagem do evangelho, haviam recebido como um presente dadivoso da parte de Deus o Espírito Santo. Aquele Espírito Santo que habitava nos seus corações. Agora, passado alguns meses, para Paulo era inconcebível que aqueles que ali estavam dando voz, dando os seus ouvidos, a sua mente e o seu coração para aqueles falsos mestres. Paulo estava, sim, de fato, triste, talvez desapontado com aqueles irmãos que ele tanto amava, e como no decorrer desta carta vai chamá-los de filhos. Ele estava triste, mas sabia que a sua palavra precisava ser regada de graça
mas também de exortação. Nessa carta, Paulo exorta os crentes fiéis a permanecerem firmes. Exorta os crentes que estavam confusos, se deixando levar por aquela doutrina demoníaca. E Paulo diz que eles deveriam voltar, porque se não voltassem, talvez eles de fato não tivessem conhecido o Evangelho da Graça. Em cada capítulo, nós percebemos o apóstolo Paulo trabalhando no coração daquelas pessoas, tentando mostrar e convencê-las por meio do Espírito Santo, que a salvação não é por obras, não é por mérito próprio, mas a salvação é pela graça, por meio da fé, e a fé tão somente em Jesus Cristo. Nada que eles viessem a fazer de bom poderia ajudar a qualquer um deles a alcançar a salvação. Mas Paulo se preocupa também em combater, em primeiro lugar, os legalistas, os judaizantes, que queriam colocar um peso sobre a vida e o coração daquelas pessoas gentílicas, mas também ele toma cuidado, porque o contrário também é perigoso, porque o contrário do legalismo é a libertinagem. E Paulo sabe que os libertinos, aqueles que dizem, Cristo me salvou, então eu estou tranquilo, porque uma vez salvo, salvo para sempre. Eu posso fazer o que eu quiser fazer, eu posso fazer o que eu quiser moralmente fazer. E essas pessoas que assim pensavam, eram conduzidas a um perigoso rio, um rio que os conduzia à morte espiritual. E nós sabemos que aqueles que estão aqui, porque a carta de Paulo é escrita, e a gente não pode esquecer, não é uma carta que tem o conteúdo de evangelizar não crentes. A carta é para crentes, para pessoas que ele acreditava ter nascido de novo, e até mesmo para aqueles que estavam pregando o evangelho de forma tortuosa, com interesses próprios. Até eles, Paulo olhava e entendia que eles poderiam mudar a sua vida, a sua relação, porque talvez eles também tivessem sido alcançados pela graça. Essa carta é para cristãos. E Paulo vai dizer para a gente que o cristão ele vive de forma diária, cotidiana, uma luta ferrenha, uma luta que o cristão não pode negligenciar, não pode deixar de vigiar, não pode deixar de se prostrar diante do Senhor, pedindo ajuda ao Senhor. Essa luta é uma luta entre aquilo que é espiritual, aquilo que é devido fazer, aquilo que eu devo fazer, que é viver uma vida no Espírito. Em contrapartida, a carne, os desejos carnais, que nós sabemos já, que diz respeito à velha natureza, ao pecado que cometemos, seja por pensamentos, atos. Todos nós continuamos, infelizmente, a pecar. Mas nós temos o Espírito Santo dentro de nós, e nós podemos escolher não fazê-lo. E para isso, nós precisamos buscar o Espírito, andar no Espírito, ser guiados pelo Espírito. Porque aquele que anda, aquele que caminha, aquele que é guiado pelo Espírito, é aquele que, do seu interior, como águas vivas, o fruto do Espírito é uma realidade. Cada um dos pedacinhos do fruto do Espírito se tornarão algo
muito tranquilo de cada um de nós vivermos. Falamos também, o apóstolo Paulo trata de uma vida no Espírito, mas essa vida no Espírito tem dois caminhares. O primeiro é a sua própria vida, o seu próprio caminhar, a sua própria alimentação espiritual. Mas aqueles que nasceram de novo, aqueles que são guiados pelo Espírito, precisam compreender que eles não vivem mais sozinhos. Aqueles que nasceram de novo, eles caminham e são guiados para viver a comunhão dos santos. Você lembra disso? Viver a comunhão dos santos, fazer parte do povo de Deus, fazer parte da igreja do Senhor, é um desafio para cada um de nós. Porque é aqui na igreja que nós crescemos na graça e no conhecimento. É aqui na igreja que nós descobrimos, por meio da ministração da palavra, aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus. A igreja, ou os crentes que vivem no Espírito, são aqueles que, como o Lucas diz em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, verso 42, são aqueles que perseveram na doutrina. E que bom que durante esses meses em que estudamos essa belíssima carta, você perseverou. A igreja precisa perseverar na doutrina dos apóstolos, nesse conhecer e prosseguir em conhecer. Mas é interessante que, ao mesmo tempo que devemos conhecer, devemos praticar aquilo que nós conhecemos. Não adianta termos um bom conhecimento bíblico, uma boa ortodoxia, como os teólogos chamam, que é um conhecimento dos termos teológicos, se nós não colocamos em prática. Então nós chegamos ao capítulo 5, porque do capítulo 1 ao capítulo 4, o apóstolo Paulo ele trata sobre esta parte, a teologia. Nós precisamos entender o que Deus fez por nós, como Deus fez por nós, mas precisamos entender também o que Ele requer de nós. E é por isso que os capítulos finais, o capítulo 5 e o 6, o apóstolo Paulo fala sobre essa prática daquilo que vivemos, da prática daquilo que aprendemos. Capítulo 6, inicialmente, nós falamos nas duas aulas anteriores, o apóstolo Paulo, ele trata sobre a continuidade de uma vida no Espírito, que ele falou nos versos finais do capítulo 5. Fala sobre uma vida como viver como igreja, fala da difícil realidade da disciplina cristã, mas importante para que a igreja seja conduzida e caminhe de forma correta, porque você lembra disso, uma igreja que verdadeiramente segue a vontade de Deus, é uma igreja que prioriza a palavra, que prioriza a ministração dos sacramentos, a Santa Ceia e o batismo, mas também a disciplina eclesiástica. A disciplina é necessária, ela visa o bem do faltoso, mas também ela visa a tranquilidade e a paz de toda a membresia. E aí então chegamos nos últimos versos, do verso 11 até o verso 18. E prestem logo a atenção no verso 11. O verso 11, Paulo diz assim: vede, com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Há duas interpretações para esse verso 11. A primeira interpretação é que Paulo está citando aquilo que é a sua totalidade da carta. Ele está dizendo aqui para aqueles irmãos o seguinte: a situação ou o problema que nós estamos vivendo, que as igrejas da Galácia estão vivendo, são tão acentuados, tão sérios,
que eu me preocupei em eu mesmo, porque era muito comum naquele período da história que os escritores simplesmente sentavam e tinham lá um escrevente, um auxiliar, e esse auxiliar, ele recebia a palavra e ia escrevendo. Ele ia simplesmente escrevendo aquilo que o apóstolo Paulo dizia. A maioria das cartas foi assim. Ele ditava e alguém escrevia. Ao final da carta, geralmente ele conferia a carta se estava tudo de acordo com aquilo que ele falou e ele assinava a carta com a sua assinatura peculiar, aquela assinatura que todos reconheciam aquela assinatura e selava aquela carta. Porque cada uma dos escritos de Paulo é em formato de uma carta, ou de cartas. E a carta era selada. Então, Paulo simplesmente, no final, ele dava a sua assinatura. Mas a primeira opção, a primeira tese é que Paulo, em vez de dar para alguém escrever, ele mesmo escreve a carta de próprio punho. E sabe quando você escreve a carta ou algo com o desejo que aquela pessoa, ela leia? A gente quase não escreve carta, né? Mas no acampamento das nossas crianças, os pais escreveram cartas. E ele diz que ele escreve com grandes letras, letras garrafais, letras grandes, de próprio punho. Então, o primeiro entendimento é que Paulo escreveu toda a carta, mas há um segundo entendimento. O segundo entendimento é que Paulo poderia ter, de fato, entregado o papel, entregado a pena para alguém, e esse alguém ouviu ele ditar, e ele foi ditando, e quando chega nesse ponto, na conclusão da carta, ele, depois de falar tudo quanto ele falou, ele para e diz assim: esse final é importante. Esse final é tão importante que, espera aí, me dá essa carta. A conclusão é comigo. A conclusão é minha. Eu quero escrever. Então, há essas duas possibilidades. Ou ele escreveu a carta inteira, ou ele escreveu apenas a conclusão da carta. Não importa. O texto não afirma, não importa. O que importa é saber que a carta e o conteúdo daquela carta era tão relevante que em algum momento ele mesmo pegou o papel nas suas mãos e disse: eu preciso mostrar a eles que eu tenho interesse por eles. Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. E então, se a segunda opção é a opção que ele pega apenas a conclusão, a gente pode olhar o verso 12, porque no verso 12 ele diz assim: todos os que querem ostentar-se na carne, segurem aqui. Lembre que eu disse para vocês que há duas formas de vivermos. Estou falando de crentes, tá bem? Há duas formas dos cristãos viverem. E uma anula a outra. Ou o cristão vive no espírito, e esse é o dever do cristão, ou ele vive na carne. Também uma escolha do cristão. Ele pode viver uma vida carnal, mas ele deve viver uma vida no espírito. Porque o Espírito Santo habita em nós, e nós podemos sim lutar contra os desejos da carne. Mais uma vez aqui, nesse final da carta, ele está voltando a esta luta constante. Aqueles que vivem no Espírito e aqueles que vivem na carne. Aqueles que vivem no Espírito e aqueles que vivem na carne, eles se gloriam ou ostentam. O ostentar, ele tem a sua conotação positiva e negativa. Aqueles que são cristãos, de acordo com a forma que eles vivem no espírito ou na carne, eles vão se posicionar, serão conduzidos
a ostentar-se ou gloriar-se, ou na cruz de Cristo, ou mais uma vez, nas obras da carne. E Paulo começa a falar sobre aqueles que vivem uma vida na carne e, portanto, ostentam ou gloriam-se na carne. Todos os que querem ostentar na carne, e a palavra que o termo ostentar tem a ver com exibir, tem a ver com mostrar. E aqui, como é um ostentar de forma negativa, significa exibir de forma orgulhosa a si mesmo. Então, aqueles que vivem na carne querem ostentar a si mesmo. Querem ser vistos. Querem ostentar as suas obras. Aquilo que fazem. Aquilo que produzem. Talvez enganando a si mesmo, como ele já havia dito, né? Que aqueles que vivem na carne, eles têm a tendência a se enganar. Olha o que ele diz no verso 7. Não vos engane. Então, aqueles que vivem na carne têm a tendência a se enganar. E aqui, aqueles que vivem na carne se ostentam. E esses que querem ser vistos, e esses que querem ser amados por aquilo que eles fazem, as boas obras, o guardar os mandamentos, o guardar os dias santos, o fazer as coisas, esses que estavam constrangendo. A palavra constranger, a gente já trabalhou essa palavra, porque Paulo já usou o termo constranger. A ideia do constranger é trazer uma persuasão tão grande. É aquele camarada que é bom na sua oratória. A gente falava agora há pouco sobre oratória, né? É alguém que é bom na sua oratória, alguém que é bom no seu falar, é bom na sua dicção, sabe o momento de falar, sabe a coisa certa a falar, na hora certa, para si mesmo. O que o apóstolo Paulo está dizendo que essas pessoas que se ostentam, querem se mostrar acima das outras, mais espirituais, mais conhecedoras, mais, na sua visão, guardadoras daquilo que elas acham que é bom. Essas pessoas, através dessas atitudes, elas estão constrangendo os outros. E diante das suas próprias atitudes, e não apenas das atitudes, mas dos ensinos, elas querem que as pessoas que estão ali, e você vai lembrar disso, Paulo está combatendo os judaizantes, que estavam de igreja em igreja, pregando o quê? Cristo e mais alguma coisa. E a primeira coisa que eles diziam é que a circuncisão era necessária. Sem a circuncisão, era um passo. Primeiro, faz a classe catecúmenos, que eles tinham, né? Os judeus tinham a classe lá, né? De alunos. Faz a classe de novos membros. Depois da classe de novos membros, ele é aprovado e então é circuncidado. E depois da circuncisão é batizado. E aí depois se torna membro da igreja. E a igreja messiânica, aquela igreja, então, tinha as suas normas, os seus deveres, e que se você não obedecesse aqueles deveres, como guardar os sábados, não comer carne de porco, não comer isso, não comer aquilo, não fazer isso, não fazer aquilo, que se você concluísse esses passos, quem sabe lá no final, por meio da sua obediência, você alcançaria a eternidade. Paulo está então dizendo que aqueles que querem se ostentar, eles são aqueles que querem fazer com que os outros sejam circuncidados. E aí então há uma coisa que é nova para a gente, ok? Por quê? Por que é nova? O ostentar-se a gente já sabe. Porque no capítulo 13, no capítulo 4, ele vai falar sobre isso. Lembre-se, quando o apóstolo Paulo, ele estranha o fato daqueles cristãos estarem, alguns deles, se afastando de Paulo, não o recebendo bem,
não querendo ouvir a sua mensagem, né, porque já tinham sido envenenados, aliciados por aqueles falsos mestres. Ele diz, esses falsos mestres, a única coisa que eles querem é o quê? É a bajulação de vocês. Eles querem ser bajulados por vocês. Nós já sabemos que, inicialmente, a intenção deles é esta: ostentar-se, trazer ou se aproximar daquelas pessoas com o intuito de fazer discípulos para Cristo. Não, mas para eles mesmos, para a sua própria causa, para que fossem sustentados por aqueles discípulos, para que fossem amados por aqueles discípulos e até mesmo venerados por eles. A gente já sabe disso, né? Isso é claro. Mas agora há um outro motivo que Paulo revela só aqui. Motivo pelo qual eles estavam querendo que os cristãos gentios se tornassem prosélitos era o quê? Porque eles tinham medo da perseguição. Olha o que diz o final do verso 12. Somente para serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Ele está referindo-se a esses judaizantes, a esses legalistas. Eles queriam que as pessoas fossem circuncidadas, também porque, ao fazer isso, eles estavam trabalhando em prol do sinédrio. Porque o que acontecia? O grande problema do cristianismo, e aí é importante você saber disso, quando o cristianismo surge, quando Jesus surge, aqueles judeus do sinédrio vão dizer que ele é um herege, que ele não é o Filho de Deus, que ele deveria morrer porque se comparava a Deus. E aí eles conseguem, por meio da persuasão, envolver os romanos e Jesus é crucificado. Nada que não estivesse no plano eterno de Deus. Mas depois da ressurreição de Cristo, o sinédrio começou a perseguir ainda mais a igreja. Atos dos Apóstolos revela isso. Acabar com os cristãos, acabar com a mensagem, porque eles não acreditavam que Jesus havia ressuscitado. Mas com o passar dos anos, aqueles próprios líderes do sinédrio começam a perceber que não dá para lutar contra eles com as mesmas armas que eles estavam lutando. Espancamento, prisão. Eles estavam percebendo que isso não era o suficiente, eles precisavam de outras estratégias. Então eles reconhecem os descendentes ou os seguidores de Jesus, ou os seguidores do Nazareno, eles reconhecem eles como uma seita judaica, uma das seitas. Olha, se esses cristãos eles rezarem na cartilha que nós escrevemos, tudo bem. Jesus, um grande mestre, um camarada bom, um mestre de Israel, eles podem seguir a Jesus. Podem, tá bom? Mas para que tudo corra bem, haja uma convivência, eles precisam passar por todo o processo. Precisam ser circuncidados, a circuncisão não pode deixar de existir. O guardar as leis também precisa ser algo prático na vida deles, leis cerimoniais, leis litúrgicas, as leis que vigem em Jerusalém. Pronto. Paulo fez isso. E eles diziam, tá, então a mensagem pode ser anunciada para os gentios? Pode. Mas elas têm que ser anunciadas de que forma? Dessa forma. Os gentios precisam se tornar prosélito ou judeus por escolha. E não pode quebrar as leis.
A pergunta é, na mensagem de Paulo, Paulo se envereda para fazer a vontade da liderança judaica que não cria de fato em Jesus, apenas tolerava para que não houvesse uma guerra civil? Paulo, não. Paulo permanecia fiel ao evangelho da graça. Foi por isso que nessa primeira viagem missionária, a partir do capítulo 13 de Atos, está lá registrada, foi por isso que ele foi perseguido de cidade em cidade. Foi por isso que ele foi espancado de tal forma que os seus espancadores imaginaram que ele estava morto. Foi por isso que os judeus, de lugar em lugar, eles perseguiam Paulo. É por isso que quando ele chega no verso 17, olha o que diz o verso 17. Você pode ler comigo o verso 17? Capítulo 6, verso 17. Vamos ler juntos. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Ele praticamente encerra a sua fala dizendo, ninguém me incomode. Pronto, acabou. Eu não quero mais falar nada. Eu já defendi o que tinha que defender. Eu já exortei quem tinha que exortar. Acabou a conversa. Sabe quando você chega assim e diz assim, os pais sabem disso, o filho fica lá falando, aí o pai chega assim e diz assim, acabou. Chega. Desliga o videogame. Acabou. É o que Paulo está dizendo, acabou. Chega. Ninguém mais me incomode. E ele vai dizer o porquê? Porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. As marcas não é nada figurado não, tá? É factual. São as marcas. Os açoites, as pedradas, as enfermidades físicas, malária ou o que seja, que durante o seu trabalho missionário ele contraiu. Ele está lembrando aqueles crentes que ali estavam, que durante todo aquele período em que ele viveu com eles ali, ele sofreu nas mãos dos judeus, na mão dos líderes da região da Galácia, das cidades. Mas ele sofreu por Cristo Jesus, e isso valeu muito a pena. Paulo, então, é aquele que ele não mede os esforços para viver no Espírito e fazer a vontade do Senhor. Mas aqueles que ali estavam, os judaizantes, além de se autopromoverem, de quererem brilhar, de quererem ser vistos, eles tinham medo, porque não estavam capacitados, não compreendiam, não tinham disposição a passar pelo vale. Eles eram como aquele jovem rico. Lembra do jovem rico? Se aproxima do Mestre Jesus, querendo saber sobre a salvação. Ele queria, de fato, de verdade, herdar o reino dos céus. E ele chega diante de Jesus, e Jesus então diz a ele, de pronto, você guardou os mandamentos? Ele sim, desde muito novo, todos eles. Jesus disse, você fez bem. Você fez bem. Mas te falta algo. Vende o que tem. Reparte com os pobres. E então, pegue a sua cruz e siga-me. Aquele jovem sai triste, porque ele não estava disposto a pagar o preço, a abrir mão. Esses homens que estão aqui, os legalistas, os judaizantes, eles diziam ser cristãos. Eles afirmavam que haviam nascido de novo, mas a atitude deles parecia ser contrário a esta fala de cada um deles. E o fato deles não estarem dispostos a passar pelas perseguições e provações por amor a Cristo mostra exatamente quem eles eram.
covardes. Eles não haviam, a princípio, nascido de novo, porque senão entenderiam que o cristão que aqui está, cada um de nós, viveremos dias maus, porque foi Jesus que disse que no mundo teremos aflições. Foi Ele mesmo que disse que aqueles que choram serão consolados. Foi Ele que afirmou que, por amor aos eleitos, seria abreviado os tempos, mas que os eleitos viveriam os dias maus, as tempestades, as adversidades. Foi Ele que, quando Pedro tem a sua história indagada por ele mesmo, por Jesus, e ao final da indagação de Jesus, lá no capítulo 21 de João, falamos sobre isso no domingo, Pedro pergunta sobre aquele discípulo que Jesus amava, sobre a morte, e Jesus diz para ele: não te importas como João morrerá, te importa saber que você deve seguir-me, e você morrerá do jeito que eu assim determinei. Você lembra que Jesus disse como ele morreria, né? Seria levado por outro, levado para onde ele não queria ir, e a gente sabe que a morte de Pedro foi a morte de cruz, e os historiadores dizem que ele morreu invertido, porque não quis morrer ou ser crucificado como Jesus foi crucificado. Ele foi crucificado, os historiadores dizem, de cabeça para baixo. Eles não estavam dispostos a pagar o preço como o próprio apóstolo Paulo, que até aqui tinha as marcas de Cristo na sua vida e no final da sua jornada é decapitado. Eles estavam dispostos a barganhar. Quem sabe eles nem acreditavam naquilo que eles estavam pregando. Quem sabe eles nem acreditavam que deveriam guardar o sábado ou os alimentos. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo, logo à frente, vai dizer, olha o que ele diz, no verso 13. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncidem para se gloriar na vossa carne. Sabe o que ele está dizendo? Aqueles que querem circuncidar o outro, ou que foram circuncidados, eles mesmos não praticam o que a lei diz. Eles também não estão dispostos a viver abrindo mão de sua vida. E aí nos faz lembrar, quando eu olho para esse texto, eu sou conduzido a Mateus capítulo 23. Você pode abrir para mim as escrituras? Mateus capítulo 23. Mateus 23. E é um diálogo emblemático entre Jesus e um grupo religioso, os fariseus. Capítulo 23 de Mateus. Acharam? Mateus 23. Presta atenção aos versos iniciais, o que Jesus diz. O título é: Jesus censura os escribas e fariseus. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus, né? Porque eles queriam ostentar o poder. A mesma coisa dos legalistas. Verso 3. Vamos ler juntos o verso 3? Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém, porque dizem e não fazem. Ele está dizendo que aqueles líderes, os fariseus, os escribas, eles tinham uma mensagem pronta, uma mensagem que era pesada, que obrigava os seus ouvintes a fazerem o que a lei dizia, mas Jesus, que conhece o coração e o íntimo, ele diz:
porque dizem e não fazem. É aqui que Jesus começa a mostrar, e aqui que Jesus começa a trazer ao coração daqueles homens, a nutrir no coração daqueles homens um ódio ferrenho. Porque Jesus dizia a verdade. Assim como aqueles legalistas ali, que diziam que os gentios precisavam se circuncidar, eles não faziam nada que a lei dizia. Eles apenas apontavam, apenas diziam para que eles viessem a fazer. Aí é interessante porque os versos seguintes, ainda de Mateus 23, até o verso 36, ele vai falar diretamente aos escribas e aos fariseus. Por exemplo, no verso 14, ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para o justificar fazem enormes ou grandes orações, por isso sofrereis o juízo mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer o quê? Prosélitos. E uma vez feito, os tornais filhos do inferno, 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, escribas e fariseus. E ele vai dizer que eles são hipócritas. Interessante que a palavra hipócrita não é uma palavra usual na língua hebraica. A palavra hipócrita é uma palavra grega, que era usada nos teatros. Para quem? Para os atores. E aqueles atores, eles colocavam uma máscara. Por exemplo, queriam que o personagem que eles estivessem interpretando fosse Aristóteles, um filósofo. Eles colocavam uma máscara parecida com Aristóteles, e ali viviam a vida como se fosse Aristóteles, mas na verdade não eram. A hipocrisia vem disso, ter uma máscara que não diz quem você é. E esses que são contraditos por Jesus, são esses que aqui estão no texto, que Paulo vai dizer que eles vivem e ostentam a sua vida na carne, porque a sua vida, na verdade, é uma vida carnal. Mas olha então que depois de falar sobre os judaizantes, sobre aqueles que querem se gabar, aqueles que querem colocar um peso sobre os outros, agora ele vai falar sobre o outro lado, aqueles que vivem no Espírito, aqueles que são guiados pelo Espírito. E aqui ele vai dizer que esses que querem viver no Espírito, que caminham no Espírito, eles se gloriam, não em si. Eles se gabam, e a gente pode até usar o mesmo termo, ostentam, não a si mesmo, mas eles gloriam-se na cruz de Cristo. Olha a diferença, verso 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Você lembra que no capítulo 2, volte algumas páginas, capítulo 2, verso 19 e verso 20. Gálatas 2, talvez o verso 18 até o verso 20. Acharam? A gente já estudou sobre isso. Mas olha o que ele disse aí. Por quê? Verso 18, capítulo 2. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Está falando sobre a lei. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo,
já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que texto maravilhoso. Aqui nesse verso, o apóstolo Paulo está retornando a esta verdade que ele já havia dito. Mas longe de mim gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Segunda epístola, ou segunda carta, que Paulo escreve à igreja em Corinto, capítulo 10. Volte um pouquinho, está pertinho, não vai nem dar trabalho, só voltar as páginas. Capítulo 10, verso 17, 2 Coríntios. Lembre-se, essa carta ele escreve bem depois, porque a primeira carta escrita por Paulo é a carta às igrejas na Galácia. Olha o que ele diz no verso 16, capítulo 10. A fim de anunciar o evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Você pode ler comigo o verso 17? Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no... Verso 18. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Paulo então diz, se alguém deve gloriar-se no Senhor. E aqui ele diz, a mim me importa gloriar, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que ele cita, em vez de citar, gloriar-se propriamente no Senhor, ele cita aqui a cruz? Porque a cruz é o divisor de águas. Sem a cruz nós estaremos ainda mortos em nossos delitos e pecados. Se Jesus não tivesse vivenciado a via crucis, se ele não tivesse desde a hora nona vivido tudo quanto ele viveu, até que no final da tarde ele entregasse a sua alma ao Senhor, se ele não tivesse morrido na cruz, nós ainda estaríamos mortos em nossos delitos e pecados. Foi na cruz que ele cumpriu o sacrifício pleno por nós. Nós deveríamos estar naquela cruz. E segundo Paulo, nós estávamos, né? Não é isso que ele diz? É isso que ele diz, que nós fomos crucificados. Nós estávamos naquela cruz. Sabe por quê? Porque Jesus estava nos representando. Ele estava ali em nosso lugar. É por isso que a mensagem da cruz para Paulo é imprescindível. É por isso que a mensagem que precisa sair da boca de todos os mensageiros é: Jesus Cristo padeceu na cruz do Calvário, para que por meio da sua morte tivéssemos vida e tivéssemos vida eterna. Mas ele não se gloria na cruz com Jesus ali pendurado, mas ele se gloria na cruz vazia, porque aquele que foi crucificado, ao terceiro dia ressuscitou, e vivo está. E Paulo pregava um Cristo que se sacrificou, se entregou, mas que agora era o Senhor dos céus e da terra. Um Senhor que, como ele diz em Filipenses, e reafirma na sua carta à igreja em Colossos, ele tem todo o poder.
A ele seja a honra, a glória e o louvor. E Paulo não gloria-se na sua própria vida, mas a sua existência só é possível e só faz sentido se ele estiver em Cristo. É por isso que quando ele, depois da primeira, segunda e terceira viagem missionária, depois de ter pregado na Galácia, na Macedônia e na Ásia Menor, ter sido preso, ele toma uma decisão corajosa de ir para Jerusalém, sabendo que não era bem visto. E nessa decisão de ir para Jerusalém, ele chama a sua liderança até a cidade de Mileto, uma cidade vizinha, porque ele sabe que ele não teria condição de ir até a cidade de Éfeso, porque seria comovido ou movido pelos irmãos a continuar com eles. Ele chama a liderança até aquela cidade portuária de Mileto. Ali no capítulo 20, Paulo revela a eles o desejo do seu coração de ir para Jerusalém. A partir do verso 17, você não precisa abrir se você não quiser, mas a partir do verso 22, Paulo diz, capítulo 20 de Atos: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que me acontecerá, senão que o espírito de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Que lindo! Paulo já tinha escrito a maioria das suas cartas, vivido dias difíceis. Agora ele está indo em direção aos seus inimigos em Jerusalém, já sabendo, porque o Espírito Santo havia dito a ele, que o esperava de cidade em cidade, e era mais uma vez cadeias e tribulações. Ele não estava cansado, não. Ele estava resoluto a enfrentar as tempestades da vida. Ele estava disposto. E ele vai dizer no verso 20, porque ele não era alguém que era sem noção. Ele não era alguém que desejava ardentemente a morte, um suicida. Não, ele não era. Mas ele vai explicar o porquê que ele está disposto, mesmo sabendo o que esperava-o. Ele diz no verso 24, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Ele gloriava-se não em si, mas ele gloriava-se em Jesus. Eu não considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça, o evangelho da graça de Deus. É essa mesma verdade que ele encerra esse capítulo 26, a sua carta, fazendo esta afirmação: mas longe de mim esteja a gloriar, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 14, capítulo 6. E aí ele diz, no verso 15, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão. Ele não está preocupado. Agora, antes de dizer não me amolem mais, ele vai dizer, ei, vamos parar com essa discussão. A circuncisão não salva, como o batismo nas águas não salvam. Nada disso salva. Quem salva é Jesus Cristo. E a única coisa que importa, de fato, de verdade, é ser nova criatura. É ter nascido de novo. O que importa é ter nascido de novo. Quando ele vai escrever alguns anos depois, a mesma igreja, ou a mesma igreja que ele escreveu para que ninguém se glorie, lá no capítulo 5, verso 17,
ele diz uma palavra linda. Ele diz assim, verso 16, capítulo 5 de 2 Coríntios, assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já não o conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Aquele que nasceu de novo não gloria-se em si, na sua força, na sua teologia, mas gloria-se em Jesus. E esses só podem gloriar-se em Jesus, porque nasceram de novo, não do sangue, mas nasceram do Espírito. E o verso 16 ele diz, e a todos quanto andarem de conformidade com esta regra, ou seja, sobre o nascer de novo, que ele disse no verso 15, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Sobre o Israel de Deus, o que é a igreja verdadeira? Ele vai falar em Efésios, mas isso nós já conversamos em outro estudo. Mas todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que foi reconciliado com Deus por meio de Jesus Cristo, faz parte da igreja de Cristo. E aí no verso 18 ele encerra dizendo para nós, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Ele começa no capítulo 1, verso 3, suplicando e exortando-os a viver sobre a graça de Deus. E encerra dizendo a eles, vivam sob a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ao findar desse nosso estudo, e eu quero dizer a você, não é momento de você guardar a sua Bíblia. Agora pode ser. E não mais abrir as Escrituras em Gálatas. Isso aqui foi só um ensejo para que quando você estiver meditando nesta belíssima carta, e eu espero que você o faça, porque Lutero declarou que a carta aos Gálatas, assim como a carta que Paulo escreve à igreja em Roma, era a sua carta predileta. E ele fazia a leitura de forma constante. Ele dizia que ele terminava de ler e voltava a ler de novo. Para que nada que Paulo escreveu viesse a ser esquecido de sua mente. Por isso, que você continue a ler, meditar, porque Deus quer continuar a falar ao nosso coração, para que sejamos crentes que vivam a vida no Espírito, que não sejam levados de um lado para o outro por ventos de doutrina, que nos mantenhamos firmes na confissão de fé que temos declarado, que como Paulo tenhamos coragem de exortar aqueles que estão se enveredando para um evangelho falso, um evangelho carnal, um evangelho que conduz o outro à perdição. Ao findar desta carta, que nós possamos compreender a nossa missão, o nosso chamado. E o nosso chamado, enquanto estivermos aqui, é pregar o evangelho e anunciar a todos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vivamos para a glória de Deus. Quer comais, ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Espero que você tenha, assim como eu, crescido um pouco mais na graça e no conhecimento. Semana que vem nós temos um novo desafio, tá?
O nosso desafio semana que vem, para que vocês não digam que eu só falo de Paulo, é trabalhar um texto do Antigo Testamento. Um texto que, na verdade, não é apenas um texto, mas é um livro. E esse livro é um livro profético. E esse livro nos conduz à nossa temática. Uma igreja revitalizada, frutificando em Cristo. É Abacuque. Nós estudaremos os 3 capítulos de Abacuque. Um livro curto. Então você já pode, como dever de casa, numa paginada só, começar a estudar e ler o livro de Abacuque. Serão 4 estudos apenas. Nós estudaremos em 4 semanas esse belíssimo livro. Então preparem-se, porque você perceberá o quanto que esse livro é atual, o quanto esse livro responde a muitas perguntas que muitos fazem e muitos insistem em brigar com Deus por não conhecerem a vontade do Senhor. Quero te convidar a fechar os seus olhos. Agradecer a Deus por esses momentos. Obrigado, Senhor, por esse momento. Por esses momentos, foram 18 estudos que fomos enriquecidos com a leitura e a explanação verso a verso dessa carta, que é considerada a carta da liberdade cristã, em que somos libertos, relembrados, somos conduzidos, exortados a viver a liberdade que Cristo nos deu, sermos libertos do império das trevas, do pecado, do jugo deste pecado, e sermos conduzidos a viver uma vida aos pés de Jesus Cristo, o Salvador da nossa alma, aquele que nos deu vida quando estávamos mortos. A Ti, Senhor Jesus, seja a honra, a glória e o poder. Ao ler esta carta, estudar esta carta, meu coração se entristece em ver que a realidade vivida pelas igrejas da Galácia não são tão longe, tão distantes das realidades vividas no tempo presente. Muitas pessoas presas pelo legalismo, acorrentadas por uma vida libertina, pessoas dominando outras, escravizando outras para ostentar-se. Essa é uma realidade presente na igreja atual. Mas nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, que vidas sejam libertas, que crentes no Senhor possam compreender que, indo na direção desses falsos mestres, estão de forma inevitável indo na direção da tristeza, da dor e da perdição. Aviva a Tua igreja, Senhor. Traze ao nosso coração a responsabilidade de abrir mão dos nossos próprios desejos, para que o Senhor, fazendo morada em nossos corações, seja glorificado em nós. Que preguemos o Evangelho, que possamos fazer discípulos não para nós mesmos, mas para o Senhor. Que façamos como André, que levemos e apresentemos a Cristo, o Salvador do mundo, Cristo, o Salvador das nossas almas, para a nossa casa, nossa família e nossos amigos. Desperta-nos, ó Deus, para viver uma vida santa
piedosa, cheia do Espírito, hoje e sempre. Oramos em nome de Jesus. Amém.